E nós começamos com as repercussões paranaenses com a morte da Rainha Elizabeth II lá na Inglaterra. Várias autoridades aqui do estado já se pronunciaram na escola. Várias autoridades, Mark. A Rainha Elizabeth II morreu hoje aos 96 anos de idade. Ela que sempre foi muito admirada, amada pelos súditos e foi a mais longeva monarca britânica. Foram 70 anos de trono. O governador Ratinho Júnior, através do Twitter, disse que o falecimento da Rainha Elizabeth II é uma grande perda para o mundo. Uma figura histórica dos séculos 20 e 21, ela fez o reinado mais longevo do Reino Unido, ficando por mais de 70 anos no trono. Meus sentimentos a todos os cidadãos britânicos e à família real. Essa foi a frase colocada e o texto colocado pelo governador Ratinho Júnior no Twitter. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, disse o seguinte: Deus acolha a Rainha Elizabeth II no paraíso com divina luz. Foi grande entusiasta do Brasil, onde inaugurou o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, a 8 de novembro de 68. Descanse em paz. Essas foram as palavras de Rafael Greca, prefeito de Curitiba. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, também escreveu em uma rede social a seguinte mensagem: morreu a Rainha Elizabeth II aos 96 anos, após 70 anos de reinado, o maior da história da monarquia. Além de rainha do Reino Unido, era chefe de estado de 15 países. Deu volta ao mundo 42 vezes. É a história escrita agora. Que seu legado seja lembrado, nossos sentimentos. O prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, ainda não se pronunciou pelas redes sociais. Mark. É isso, escola mexeu com o mundo todo, até porque ela é uma líder muito carismática, né? Ela foi importante nos últimos 70 anos como rainha da Inglaterra. Ela viu uma guerra mundial, ela venceu a Covid-19 em vários momentos importantes da história recente. Ela esteve presente, direta ou indiretamente, na guerra, por exemplo. Ela foi motorista, né, durante a movimentação de tropas lá na Inglaterra. Então é uma rainha muito presente e com certeza vários chefes de estado, chefes aí, autoridades públicas vão se pronunciar ao longo dos próximos dias. O luto lá oficial é de 14 dias e será um velório muito longo, escola, né? Nós acompanhávamos inclusive aqui na Rede Jovem Pan News. A perspectiva é que demore vários dias para o enterro propriamente dito, e o interessante agora é acompanhar a troca de poder lá. Já é rei da Inglaterra nesse momento o rei Charles III. Ele já escolheu inclusive o nome, vai usar como rei Charles III. Aquele ditado de rei morto, rei posto, ele é levado ao pé da letra. Então não há vacância do cargo. Rei Charles já assumiu a coroa britânica e por isso já é o novo chefe de estado por lá. E isso tem uma repercussão muito grande, até porque há muitos questionamentos se ele vai ficar mesmo no cargo ou não. Eu tenho escutado aí vários especialistas, escola, dizem que ele até não é muito querido por lá, mas em um primeiro momento, até para evitar sobressaltos, né, para manter a estabilidade, que é o papel da família real, é manter a estabilidade, manter os valores, ele deve sim ser aceito pelo destacamento político da Inglaterra, pela população da Inglaterra, e depois lá na frente, se não se adaptar mesmo, pode até abdicar em nome do filho. Mas vamos acompanhar para ver como é que vai se dar. Por enquanto, ele é o rei da Inglaterra, rei Charles III, com a morte da Elizabeth II. Escola, muito histórico, aqueles momentos que você vai ler daqui a algum tempo nos livros de história, e nós estamos vivendo ele hoje. Nós estudamos, né, quando estávamos no banco da escola, sobre a posse, a sucessão de quando Rainha Elizabeth assumiu aos 25 anos, já passou por 2 guerras mundiais, por diversas crises, instabilidades no Reino Unido e também ao redor do mundo. Rei Charles, que pode ser colocado como um dos reis, né, na expectativa biológica, como um dos legados ou dos reinados que possa durar menos tempo na história britânica. Mas, segundo alguns especialistas ouvidos hoje, inclusive pela Jovem Pan, durante a programação há pouco, ele se herdou mesmo toda a genética da mãe e da família real britânica. Ele tem um longo período ainda, aos 73 anos ele assume como o rei Charles III, assume esse nome, inclusive como o Mike acabou de dizer, escolheu
para vestir ou assinar como Charles III. Antes dele nós tivemos o rei Charles I, que chegou ao trono em 1625 e morreu decepado, e depois o rei Charles II, que era uma criança quando se tornou rei e teve que fugir para a França, exilado depois de ascender ao trono, e voltou só no final de 1865 ao Reino Unido. Então é isso que o Mark está dizendo, é a história sendo escrita diante dos nossos olhos, coisas que nós veremos nos livros daqui a alguns anos, hoje nós estamos vivenciando. Com certeza ela é uma das mulheres mais importantes do século passado, com toda certeza, se não a mais importante. E você veja, escola, que ela não tinha perspectiva de assumir o trono no começo da vida, porque, como você bem colocou, o pai dela não era o sucessor direto, ela não estava na linha de sucessão, mas uma série de tragédias aí acabaram acontecendo. O pai dela assumiu o trono, a coroa, e ela, claro, aí sim entrou na linha de sucessão e ficou aí por quase 7 décadas à frente da Inglaterra, que é um país muito importante, né? São 15 outros países que se associam à coroa britânica. Então ela foi uma personagem importantíssima. E uma curiosidade, escola, um de seus últimos atos públicos, se não o último, temos que confirmar essa informação, foi uma mensagem ao Brasil. Ontem ela ainda na cama assinou oficialmente uma mensagem parabenizando o nosso país pelos 200 anos da independência. Então, talvez o último ato público de Elizabeth II seja uma mensagem aos brasileiros, parabenizando aí pelos 200 anos da independência. Nós seguimos aqui acompanhando para e passo toda essa cobertura com a Rede Jovem Pan, com os nossos repórteres lá na Europa também, e qualquer novidade a gente volta a informar por aqui.